Então, como eu ia dizendo, a aulinha de Física C, página 17, unidade 10, força magnética de Lorentz, tá certo? Então, um dos últimos tópicos aqui, ó, força magnética de Lorentz. Essa força magnética de Lorentz, por que ela tem nome e sobrenome, né? Porque podia ser, a força magnética. Mas, na verdade, é uma força magnética atuando sobre uma partícula eletrizada. Então, é uma relação entre ímã e carga elétrica. Nosso último assunto foi, assim, uma regra da mão direita que a gente usou para determinação. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético também. Então, a gente viu uma regrinha da mão direita. Aqui a gente vai readequar essa regra da mão direita e achar essa relação assim. Quer ver? Ó? Coisas que a gente já sabe. Se eu tiver uma carga positiva perto de uma carga positiva, entre elas existe atração ou repulsão? Repulsão, beleza. Isso vocês veem lá na matéria que é quase tão importante quanto física, que é química, né? Tá certo? Então, ó, se eu tiver uma carga negativa com uma carga positiva, acontece o quê? Atração, os opostos se atraem, né? Se eu tiver agora um ímã, ó, um polo norte aqui e um polo sul aqui, o que vai acontecer entre eles? Atração também, porque os opostos se atraem. A pergunta agora é assim, ó, se eu tiver um ímã com o polo norte, o polo sul dele está para cá, e eu tenho uma carga elétrica positiva aqui, o que acontece entre eles? O silêncio é uma boa resposta. O silêncio é uma boa resposta. Se vocês tivessem respondido repulsão, atração, eu ia ficar chateado. Agora vocês têm... Isso é uma boa resposta. Porque vocês pararam, não tem sentido isso, porque isso aqui é um ímã e isso é uma carga elétrica. E não tem nenhuma relação direta entre eles. Realmente não tem. Se a carga estiver parada. Se a carga estiver em movimento, pode ser que aconteça alguma coisa. Então a gente vai começar a fazer alguns testes. Eu tenho uma linha de campo que sai do polo norte, assim, né? Então isso aqui vai ser o B, que está saindo do polo norte desse ímã. E eu vou fazer algumas experiências assim. Que experiência seria essa? Primeiro, eu vou deixar a carga em repouso. Em repouso, eu vou observar o que aconteceu. E não vai acontecer nada. A força magnética vai ser zero. Eu vou soltar a carga aqui perto do ímã e eles vão permanecer desse jeito. Vou fazer outras tentativas. Vou fazer assim, ó, em movimento agora. Em movimento. Quando eu mexer nessa carga, e eu vou mexer ela de duas formas diferentes. Vou mexer primeiro na horizontal, ou seja, o movimento dela para frente e para trás, assim. Vou levar ela para a direita, vou levar ela para a esquerda. Vou observar que a força magnética aqui também vai ser zero. Então, ó, deixei a carga parada, não aconteceu nada. Movimentei a carga na direção paralela à linha de campo, não aconteceu nada também. Agora eu vou para a minha última tentativa. Ó. Eu vou movimentar essa carga aqui para cima ou para baixo. Na hora que a gente mexer ela para cima ou para baixo, se eu levar essa carga para cá, com uma velocidade V, a gente vai observar que vai surgir uma força agora. Então eu vou ter uma força magnética diferente de zero. Então, vamos tentar concluir. Veja que isso aqui estou simulando como se eu estivesse num laboratório, né? Tentando fazer isso num laboratório. Essas relações aqui sim, quer ver? Ó? Já chego aqui nisso, mas eu queria essa relação. Ó. Primeiro caso, carga em repouso no campo magnético. Então, algumas linhas aqui no campo magnético, ó, o B está horizontal para a direita, a carga parada. Não aparece força magnética nenhuma. Então, a gente tem uma força magnética igual a zero. Não se preocupem com a equação agora, já mostro de onde ela vai sair. Numa segunda situação, o que eu fiz? Ó, movimentei a carga. Só que eu movimentei a carga numa direção paralela às linhas de campo. Então, eu levei a carga ou para a direita ou para a esquerda, mas paralela à linha de campo. Nesse caso, não surgiu força magnética também. Então, não teve força naqueles casos. Terceiro caso que foi feito. Eu movimentei a carga com velocidade perpendicular ao campo. Com ela perpendicular ao campo, aí surgiu uma força magnética. Então, essa força magnética vai produzir um efeito nessa carga. Vai fazer com que ela mude a sua orientação. Como que chega numa equação para isso? Quem vem primeiro? Física ou matemática? Não estou falando em grau de importância, que isso até me ofende pensar nisso, né? Não, mas assim, ó, em muitos momentos da história, a física tem que parar o que está fazendo para tentar achar uma solução matemática, desenvolver uma matemática especial para poder resolver aquele problema físico. O Newton fez isso,
Então Newton, ele, quando estava escrevendo suas leis de gravitação, leis de movimento, ele parou o que ele estava fazendo em física, desenvolveu todo o cálculo diferencial, né, derivadas, outras equações, as funções, o que fazer com aquelas funções, para poder explicar o que ele queria. Então ele desenvolveu equações diferenciais assim para poder explicar isso. Aqui nesse ramo, ó, o Fantin passou para vocês trabalho mecânico, não passou? Trabalho mecânico não era uma equação assim, ó, f de cosseno do ângulo? Isso é uma definição matemática. A física se apropria dessa definição, que é uma relação entre dois vetores que gera uma grandeza escalar. Então é um produto entre dois vetores que está gerando uma grandeza escalar. Já tinha essa equação na matemática, e aí a gente se apropria dela e vê, ó, isso representa bem um fenômeno físico. Aqui nessa parte, do mesmo jeito, ó, essa força magnética, ela está dependendo do quê? Dependia da carga elétrica? Sim, porque eu podia ter feito assim, uma experiência antes dessa, ter feito assim, pegar um corpo sem carga elétrica e colocar ele ali e ver o que acontece. A gente ia observar que não ia acontecer nada, então preciso da carga. Preciso do campo magnético? Se o nome é força magnética, né, preciso que tenha um campo magnético, então. Precisou da velocidade? Precisou, né? Porque eu tentei fazer isso aqui parado e não funcionou. Agora, nem sempre que está em movimento também funciona. Tinha que ter uma outra coisa acontecendo. Qual era essa outra coisa? O B e o V, eles não estão em posições aqui, um em relação ao outro? O V e o B. Então vai ter que aparecer um ângulo aqui. Alguma coisa que represente esse ângulo que está aqui. Em física, dificilmente aparece uma equação com um ângulo. O que aparece sempre? Seno do ângulo, cosseno do ângulo, tangente, alguma função trigonométrica daquele ângulo. Aí existia lá na matemática uns chamados produtos vetoriais. E um produto entre esses vetores, ó, um produto vetorial. O que é esse produto vetorial? É você pegar dois vetores, relacionar eles de tal forma que a grandeza que está sendo gerada também é uma grandeza vetorial. Eu vou escrever a equação como seria original aqui, depois eu vou limpá-la para vocês. Ó. V vezes B. Só que a gente lê esse vezes aqui, ó. O que está escrito aqui? Força magnética não é Q, VB? Só que tem um X aqui, né? Esse X é justamente esse produto vetorial, que não é só chegar e fazer um vezes o outro direto. Eu tenho que relacionar eles de uma outra maneira. Traduzindo isso aqui para o ensino médio, ele fica assim, ó. Força magnética, QVB, seno do ângulo. Que ângulo? Entre o V e o B, certo? Agora vamos ver se fecha. Ó. Quando a gente tem a carga andando para cá, velocidade assim, e o B para o mesmo lado. Qual o ângulo entre esses dois vetores? Não é 0 graus? Os dois para o mesmo lado? Alfa igual a 0 graus. Se o alfa é igual a 0 graus, quanto é o seno de alfa? Vocês precisam lembrar lá de matemática isso, ó, mas ele vai ser 0. Então quanto vai dar a força magnética? 0. Então essa equação está fechando com isso. Ó. Quando o ângulo é 0 graus, não teve força nessa situação. Quando o ângulo for 180 graus, quanto é o seno de 180 graus? 0 também. A força magnética vai dar 0. Então, para 0 graus ou para 180, o seno é o mesmo valor. Né? Lembra que o cosseno é 1 e o seno é 0. Quando chega em 90 graus, aí é 0 e 1. 180 graus é menos 1 e 0. Se eu tiver agora os dois assim, ó, a velocidade está para cima. E o B está para o lado. Qual o ângulo entre eles aqui? 90 graus. Para alfa igual a 90 graus, quanto é o seno de alfa? 1. Se o seno de alfa vale 1, a força magnética não é o maior valor possível, porque esse é o maior valor possível para o seno. Então ela vai ser dada só por isso. Ó. Q vezes V vezes B. Está aqui. Essa equação que ela é dada nos vestibulares que vocês vão fazer agora pela frente, ela não é dada desse jeito, ela é dada com o seno. E uma dica para vocês, ó, qualquer equação que apareça em física, que tem o seno aqui, ela é uma grandeza do tipo vetorial. Qualquer equação que apareça com cosseno é uma grandeza escalar, porque ela é derivada de um produto escalar. Essa aqui tem origem lá no produto vetorial. Beleza? Então tá, esse é o módulo da força. Quais as unidades que a gente tem que trabalhar aqui? Ó? Carga tem que ser medida em quê? Coulomb, velocidade, metro por segundo, o campo magnético, Tesla, aquele nome diferente, assim, né? E a gente vai ter a força magnética daí medida em newtons, certo? Dificilmente você tem alguma transformação para fazer nesse assunto. Ele acaba tendo já os dados em função do sistema internacional já. Então dificilmente você muda alguma coisa. O que falta a gente
fazer disso aqui, ó. Se fosse anotar alguma coisa, quem gosta de anotar, tá aqui uma boa coisa para ser anotado. Ó. Esse é o tipo de coisa que vale a pena você anotar no cantinho, ver se está na apostila certinho ali e ter essas figuras na cabeça. Agora a gente precisa da direção e sentido. Como a gente vai fazer direção e sentido? A gente vai usar uma regra da mão direita também. Ó. A regra da mão direita. 2. O retorno. Também conhecida como a regra do tapa. O tapa. E vamos ver como funciona. Pode ser feito na mão esquerda? Pode. Mas só que a mão esquerda ela acaba sendo um macete. O produto vetorial, essa origem aqui, ele é feito na mão direita. Por isso que a gente usa a mão direita, certo? Então vamos ver como ele funciona. Uma canetinha sobrando aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou desenhar a mão aqui. Então não vem o caso a mão aqui, ó. Essa é a mão da pessoa, né? Aqui, assim. Que mão é essa? Depende, ó. Vou fazer a palma da mão aqui. Pronto. Essa mão é horrível, né? Tá? Aqui é o dedinho, a unha do mindinho, né? Para deixar ali para qualquer função, né? É para tirar a meleca, para fazer aqui, para limpar o ouvido, daí o professor Marcelo teria que ter todas grandes, né? Para poder limpar o ouvido, assim, né? Então tá. Não vou falar do Marcelo já, né? Tá certo, não vou mais falar do Marcelo, não falo mais disso, né? Mas eu vou limpar o meu ouvidinho, né? Tá? Passa já no chão a cerinha que sair. Ó, então, agora está aqui a minha mão. O que a gente tinha de resultado? O que a gente estava usando? Esses dedos aqui não eram o campo magnético? E esse dedo aqui era o quê? Corrente elétrica. E a gente usava ela fechadinha assim. Agora a gente vai abrir a mão. Esses dedos continuam sendo campo. Então, para cá, a gente continua tendo campo magnético, B. Esse dedo aqui não é o dedo que você pede carona? Então, ele é o da velocidade. Para onde está indo a carga, né? Então, está indo para lá, e você vai pegar para lá. Vai indicar para onde ele está indo. E por que o nome da regra é o tapa? Porque a gente vai dar um tapa na carga. Para onde a gente vai empurrando ela, é que vai ser a força. Então, eu tenho uma carga aqui positiva na minha mão, e ela vai sofrer ação de uma força assim, perpendicular. Certo? Então, vai ter uma carga aqui na minha mão positiva. Esse dedo aqui representa o quê? A velocidade. Adoro isso, adoro. Né? E esse dedo aqui representa o quê? O campo magnético, o B. Pronto. Então, essa é a nossa regra, assim que a gente vai utilizar. Esse é o V, esse é o B, e a força magnética vai ser um tapa que a gente vai dar na carga. Muito lindo, muito bonito, vamos praticar então, né? Tá certo? Então, agora, vou fazer isso aqui, ó. Uma região de campo magnético aqui marcada. Esse campo magnético está entrando no quadro ou está saindo do quadro? Entrando. Como que a gente sabe? Fundamental, é isso. Fundamental nesse assunto é saber se está entrando, se está saindo e usar a sua mão. É isso que você precisa saber na vida, basicamente, né? Então assim, ó, eu tenho uma carga aqui positiva e eu vou jogar ela para a direita. Peço que vocês gentilmente levantem a sua mão direita, então, por favor. Eu não vou ficar assim, que é para não atrapalhar vocês. Essa é a direita, né? Tá certo? A mão não pode ser molenga, assim, não pode ser desse jeito. Junta os dedos, junta os dedos, né? Junta os dedos. Você junta os dedos, você também junta os dedos, abre o dedão, separa assim. O jovem aí, muito bem, junta os dedos, cara. Junta os dedos, assim, tem que fazer. Não pode, né? Separar. Isso, assim, né? Não, fica assim, né? Então, a pessoa junta os dedos. E agora a gente vai posicionar. Vamos seguir uma ordem. O campo está para onde? Para dentro. Então, vou posicionar o campo assim. A velocidade está para onde? Para cá. Vai rodando a mão até a velocidade ficar certa com aquela lá. Para onde vai ser jogada a carga? Para cima. Então a força magnética é para cima. Assim. É isso. Então essa partícula ela vai entrar aqui, ela vai ser jogada lá para cima. Ela vai fazer uma curva. Então, olhando, é que vocês não estão vendo vocês, mas eu estou vendo, parece aquelas seitas assim, fica todo mundo, sim, tá. Olha, é muito engraçado ver. Tá aqui a velocidade agora. Para onde vai ser a força? Não, calma, sem emoção, sem emoção. O campo está entrando. A velocidade está para onde? Para baixo. Para onde vai ser a força? Para a direita. Ela vai ser jogada para lá. Assim. Essa é a força magnética. Então essa partícula ela vai entrar aqui e vai fazer uma curva assim. Quer ver agora? Ó? Se eu jogar uma partícula aqui, ó, para cá, com a velocidade V. E aí? Para onde ela vai ser empurrada? Mais ou menos, ó. Acerta aí. Não assim. Não assim.
Assim, né? Ó, o campo está entrando. A velocidade está assim. Para onde ela vai ser empurrada? Para baixo, na diagonal aqui, né? Assim. Então essa partícula vai entrar, vai fazer uma curva assim. Pergunta aí se a carga for negativa. Ó, a colega de vocês prestou atenção aqui, ó. E se a carga for negativa? Bem observado, né? Tá certo? É que eu preciso disso, senão eu perco o tempo da aula, né? Eu já tinha isso ensaiado. Ó, então, se a carga for negativa, repare que sempre foi positiva. Se eu tiver uma carga negativa, a mesma coisa. Só que daí, para carga negativa, a gente vai usar as costas da mão. Então, para carga positiva, para carga negativa. Tá? Então, carga positiva, a palma da mão. Carga negativa, as costas da mão. Para onde vai ser a força aqui, então? Ó, o campo está entrando. A velocidade está para cima. Se ela fosse positiva, era para mim aqui. Ia ser para cá. É para o outro lado. Isso aí. Vai ser para a direita. Então, só cuidar com esse detalhezinho. Reparem assim, ó, que a gente tem... Lembra que corrente elétrica era um movimento de cargas positivas, né, o sentido convencional? Todas as regras que a gente tem montadas são para cargas positivas. Quando você quer fazer uma carga negativa, você tem que adequar, tem que usar um macetezinho, um detalhezinho. O magnetismo, o eletromagnetismo, é um dos motivos de não se corrigir, porque todas as regras estavam prontas. Claro, quando você vai estudar isso na faculdade, aí você sabe o que está acontecendo, pronto, não precisa, isso não me perturba mais. Agora, no ensino médio, a gente acaba fixando muito isso. Então, você precisa lembrar, é um detalhezinho assim, certo? Quer ver como pode piorar isso? Não piorar, mas mudar um pouquinho aqui a forma de ver, ó. Assim, ó. Tem uns pontinhos aqui agora, ó. Uma vez um aluno fez uma prova para mim, assim. Ele não tinha a menor ideia do que fazer com esses pontinhos. Aí ele começou a ligar, começou a botar assim, C, T, C, C, fechou. Aí botou no final, C12, T4, ganhei. Dei meio ponto para ele, porque foi muito criativo, achei muito legal, né? Foi legal, gostei, muito criativo. Mas aí não tem mais espaço para criatividade. Uma vez a pessoa pode ser criativa, depois não mais, né? Então, agora sim, ó, a carga positiva para cá. E agora, como fica isso? A posição relativa é sempre a mesma. Só que agora, para onde está o campo? Para fora. Isso aí, cara, o campo está para fora. Então tem que torcer a mão para cá agora, né? Então o campo está para fora, a velocidade já está aqui para mim. Para onde vai ser a força? Para baixo. Então vai ter uma força magnética para cá. Aí o que acontece? Muitas pessoas se dão mal na prova por vergonha de fazer. Aí não fica lá, né? Eu vou ficar pensando. Está todo mundo fazendo. E você vai fazer depois um curso de álgebra, de geometria analítica na faculdade, você usa a regra do produto vetorial para ver se dá mais i, dá menos i. Você tem que usar. Mesmo eu, olhando para isso aqui, eu faço de cabeça. Eu faço a regra da mão direita, porque há 24 anos que eu faço isso. Então eu faço já há algum tempo. Eu tenho, pode ficar tranquilo na hora de fazer. Mas você precisa usar a regra, não ficar inibido na hora da prova. Destro, por exemplo, leva desvantagem. Porque a pessoa está escrevendo com a mão direita e começa a pensar com a esquerda. Daqui a pouco, errou, né? Tá certo? Então, não que você não sabe qual é a direita e com a esquerda, mas é que acaba sendo automático. Então, prestar atenção, estamos usando a mão direita. Quer ver agora? Ó, vou fazer assim, ó, para cá. Para onde vai ser a força sobre essa carga agora? Agora, isso aí. Para onde vai ser daí? Me tira daqui! Dá licença! Estou preso. Ó, o campo está saindo. Eu me compliquei um pouco com esse desenho, né? Porque agora eu vou ter que virar a mão assim. Aqui, ó. O campo está para cá, a velocidade está para cá. Para onde vai ser a força? Lá para cima. Não viram isso? Sim, sim. Sim, alguém acha que talvez pode dizer que se olhar isso amanhã não vai ter entendido? Então, ó, tá para fora, a velocidade para cá, ela vai ser empurrada para lá. Então, sim, essa aqui é a força magnética. Vou fazer com uma carga negativa aqui agora, ó. Se for negativa e a velocidade para cá, o que vai acontecer agora? Aí a pessoa, onde tem umas que eu não sei, meu Deus do céu, já não sei mais nada. Organiza aqui, ó. Aqui está a minha mão, está aqui a velocidade, está aqui o campo. Então eu vou colocar, o campo está saindo. A velocidade está para cá, então ficou assim. Se fosse positiva, eu ia empurrar com a palma. Como é negativa, vai ser o contrário. Então isso, vai ser para baixo e para a direita, né? Essa aqui é a força magnética. Beleza? É isso que vocês têm que conseguir fazer. É um assunto fácil? Difícil é lembrar disso na hora da prova. Essa pode ser um agente complicador. A prova de física é a mais fácil do vestibular. Porque, sim, ela é. Os alunos acham que eu fico tirando sarro por causa disso. Mas
Se você sabe isso e cai esse assunto, você resolve a questão. Você pega uma questão de história, às vezes, de geografia, elas são questões muito amplas. Só que se fala nisso no cotidiano. Ninguém fica lá, aparece no Jornal Nacional, e agora a carga positiva foi lançada num campo magnético. Não vai acontecer isso. Então, não faz parte. Assim, é tipo vocabulário de alemão, né? A pessoa quer agora aprender alemão. Ninguém fala alemão com a pessoa, então não adianta, você não vai aprender isso tão facilmente, né? Tá? Ainda aqui, ó, os detalhezinhos, mas eu já retomo esses detalhes aqui. Já chegamos naquilo ali. Eu queria só que a gente praticasse alguma coisa aqui sim antes, ó. Força magnética no sistema, como esse meu negócio ficou chato. Aqui, alguns desenhos para a gente fazer, ó. Então, mudando um pouquinho as visualizações, ó. Quais são as coisas que você tem que perceber? O que está entrando, o que está saindo e o sinal da carga. São essas as coisas. A posição da mão é sempre a mesma. Para onde está o campo magnético aqui? Isso, o campo magnético está para a direita. E esse X aqui é de quem? A velocidade está entrando. Então percebe o que vai acontecer? Ó, o campo magnético está assim. A velocidade a velocidade está para lá. Para onde vai ser a força? Para baixo, porque a carga é positiva. Então eu vou ter uma força magnética para baixo, certo? Ó, o campo está para lá, a velocidade estava para dentro, eu vou empurrar ela para baixo, certo? Nesse caso aqui, o que mudou agora? A carga é negativa. Eu vou usar o quê? As costas da mão. O campo está entrando ou saindo? Entrando. Então, vamos acertar. O campo está entrando. A velocidade está para lá. Se fosse uma carga positiva, é para cima. Como é uma carga negativa, vai ser para baixo. Pronto. Veja esse aqui, ó. Não tem a linha de campo. Então, não foi dado para onde é o campo. A carga é negativa. Eu vou usar o quê? As costas da mão. Aí, tem um pontinho aqui. O que é esse pontinho? A velocidade saindo. E o campo magnético é para onde? O campo magnético sai da onde e entra onde sempre? Sai do norte e entra no sul. Isso, então, ó, o campo magnético não vai ser para aquele lado? Aí a velocidade é para fora. Para onde vai ser a força? Se fosse positiva, seria para onde? Para cima. Como é negativa, vai ser para baixo. Aí a pessoa conclui, a força é sempre para baixo, então. Não, não é essa a conclusão que você tem que chegar. Você tem que chegar nesse arranjo aqui. Não fiquem tirando suas próprias conclusões. Sempre foi assim, né? Não existe isso. Quem me chamou? Fala cá. O primeiro exemplo de novo. Posso? Sim. Eduardo, né? Muito bem. O Eduardo, não vou falar sobre você, Eduardo, eu ia te sacanear, mas eu não vou sacanear agora, né? Então tá. Ó, então, como vai ficar aqui, ó? O campo está para lá. A velocidade está entrando, porque está um xizinho na velocidade. Então, o campo está para lá, a velocidade está entrando. Para onde vai ser a força? Para baixo. Não, porque está marcando aqui, ó, o B é essa flechinha, ó, e o V é esse aqui. Ah, então tá. Isso tem que cuidar, tem que marcar bem o que é cada coisa. Aqui, ó, está marcado o B esse pontinho, ó, o B esse xizinho. Então é isso que tem que cuidar bem, tá? Então são as coisas, cuidar onde está cada coisa e para onde ele está, se a carga é positiva ou negativa. Ainda, ó. Trajetória da partícula. Trajetória. A trajetória da partícula vai ser assim. Tem aqui uma região de campo magnético, sim. E eu vou lançar uma partícula aqui dentro. Eu vou lançar a partícula aqui. E ela é positiva. Se eu jogar ela aqui e ela for positiva, o que vai acontecer com ela? Ela vai para a esquerda, ela sai da minha região de campo. Aí acabou o problema, não consigo resolver nada. Então eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou jogar ela nesse cantinho aqui. Para quê? Para que ela fique algum tempo na região de campo e eu possa observar o que está acontecendo. Então tem uma velocidade aqui. Para onde vai ser a força sobre ela? Ó, o campo entrando, a velocidade para cima. Como ela é positiva, foi para a esquerda. Então ela vai ser puxada para cá, com uma força magnética. Então, se ela for puxada para cá, ela vai fazer uma curva assim, ó. E nesse ponto, ela é positiva andando para cá. Para onde ela vai ser empurrada agora? Ó, o campo está entrando, a velocidade está assim. Ela não vai ficar um pouquinho inclinada para cá agora? Está aqui a força magnética. Ó. Se eu prolongar essa força magnética aqui e essa aqui, elas vão cruzar no mesmo ponto. Ou seja, a gente pode ter um centro de trajetória. Então, todas as forças que estiverem atuando sobre aquela partícula vão apontar para aquele centro. Qual a trajetória que tem um centro? Qual o nome do movimento que tem um ponto central, assim? É um movimento circular e uniforme. Então, essa partícula aqui, ela descreve um MCU, movimento circular uniforme.
O que é esse movimento? Ele possui sempre o mesmo valor de velocidade, mas muda a direção e sentido, certo? Qual a força responsável por isso? A força responsável para que descreva um movimento curvilíneo é uma força chamada de força resultante centrípeta. Então, essa partícula aqui está submetida à ação de uma força magnética, cuja a característica da força magnética é apontar para o centro da trajetória com o objetivo de fazer ele descrever uma curva, de puxar ele para ele fazer aquela curva. A partir dessa aqui, dessas equações, a gente consegue deduzir uma equação para o raio da trajetória. Agora, daqui para frente é só a fórmula, força magnética, QVB. A fórmula de uma resultante centrípeta é isso, ó, mv² sobre r. Adivinha o que é o m, o que é o v, o que é o r? M, massa da partícula. V, velocidade. E r deve ser o quê? O raio, isso é o MCU, né? Então, tem um raio de trajetória. Esse V aqui com esse V aqui pode ser cortado, e a gente troca o R com o QB, ó. R vai ser MV sobre QB. Essa equação, eventualmente, ela é dada. Pode não ser dada, porque você teria que partir daqui e conseguir deduzir a fórmula. Para memorizar, ó, Rashid MV 1 kb. Pode ser assim, né? Tá certo? Tem um macete da Raimunda, que é sua beleza, né? Falhou o microfone na hora, né? Tá? Então pode ser assim, da Raimunda, você que escolhe daí, tá certo? Qual o seu interesse. Tá? Então, outro detalhezinho importante, assim, ó. Essa força magnética, ela não está sempre perpendicular à velocidade. Então, se ela está perpendicular à velocidade, ela realiza trabalho mecânico? Não, porque uma resultante centrípeta não faz o corpo andar nem mais rápido nem mais devagar, né? Porque ela só faz mudar a direção e sentido. Então, a força magnética não realiza trabalho. Mas ela provoca impulso? Sim, né? Provoca impulso, porque impulso está associado à quantidade de movimento, à variação da quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial. Então, é uma força que provoca impulso, mas não realiza trabalho. Ela não fornece nem mais energia, nem menos energia para o corpo. Então, ela não dissipa e nem fornece energia. Tá? O que falta, só para finalizar isso, seria a força magnética sobre um fio. Ah, tá aqui, ó, trajetória da partícula, bonitinha assim, enxergar o que ela faria, né? Certo? E aí perguntar, ó, essa partícula ali é uma partícula positiva ou negativa? Ela foi lançada ali naquela região de campo e fez uma curva assim. Negativa? Confere. Eu preciso que alguém diga positiva. Alguém diga positiva. Não, não é positiva. Aí que se engana. Sempre porque tem o tempo assim, planejado. Ó. Não, eu vou te explicar. Não é, é negativa. Porque ó, o campo está entrando, a velocidade está para cá. Se ela fosse positiva, ela tinha ido para cima. Mas ela foi para baixo, então ela é negativa. Muito bem, então. Tá? Ó, força magnética sobre um fio agora. A carga com velocidade, você não vê o caso para a gente, eu preciso do fio. Vamos lá, amigo, tá aqui. Cliquei 200 vezes, abri o último. Boa noite já, vai aparecer o final, né? Ó, força magnética, condutor retilíneo. Esse desenho, essa perspectiva, ela não está muito adequada assim, para a gente enxergar. Mas é exatamente a mesma regra. Ó. Só que a gente muda? No lugar da velocidade, você bota a corrente, o campo e a força continua sendo a palma da mão. Então olha lá o que vai acontecer. Ó. O campo está para lá, a corrente está para fora, a força magnética vai ser para cima. Qual a formulazinha para o condutor retilíneo? Isso aqui, ó, para um fio. Para a carga, não era QVB? Então, para o fio, força magnética vai ser bio seno do ângulo. O que deve ser o B, o que é o I, o que é o L? O B é o campo. O que é I? Intensidade de corrente. E o L? É o comprimento, né? O que um fio diz para o outro quando se encontra? L. O que o outro responde? L. Porque L é comprimento de fio, né? E aí, L, beleza. Então, beleza. Então tá. E você pode pensar assim, ó. A fórmula não é do fio, então use o Bill. Tá? Você pode ir registrando essas coisas, tentando memorizar para se salvar na hora da prova, tá? Então, beleza. Até dada aquela fórmula ali, não precisa decorar. E aqui, ó, um desafio para vocês. Calcule a força magnética nesse exercício aqui, ó. Calcule a força magnética entre os fios na figura ao lado, né? Então tá aqui, ó.
E aí? Olha que maçaroca, gataiada aqui, né? Imagina que caos para um técnico, né? Um engenheiro eletricista e ver como está essa rede de transmissão. Então, tem interação de campos aqui o tempo inteiro. Eu acho que isso aqui deve ser na Índia, assim, pela imagem aqui. Então, é uma confusão. Mas tem interação entre os fios o tempo inteiro, tá certo? E é um assunto bacana. Se eu fosse estudar alguma coisa para as provas, eu vou me dedicar a um assunto, assim. Estudar a força magnética sobre carga e fio pode ser uma boa coisa, tá ok? Beleza? Pessoas... Então, um bom estudo aí, até a nossa próxima aula, tá?